Se você tivesse estado lá, no túnel escuro da Ponte dell'Alma, os últimos ruídos que você ouviria não seriam gritos, mas o rangido final do metal se dobrando, a ruptura brutal da matéria contra a velocidade. Você não duraria, e a razão é simples. A morte, quando vem por excesso de energia, não se importa com coroas ou capas de revista. Ela é democrática, instantânea e terrivelmente final. Você não sobreviveria à força de impacto que transformou aço em papel amassado e destruiu a cúpula de privilégio que cercava os seus ocupantes. Imagine-se agora não no local do impacto, mas na sala de emergência do Hospital Pitié-Salpêtrière, nas primeiras horas gélidas de 31 de agosto de 1997. Você sente o odor. Não é o cheiro doce e pesado da putrefação. É o cheiro pior, o cheiro de ozônio de um equipamento de choque, o perfume do cobre rançoso do sangue arterial que jorra mais rápido do que a medicina pode estancar, misturado ao desinfetante clínico que tenta, inutilmente, limpar o grotesco. Ali, em uma mesa fria, o corpo que jazia, lutando contra o que se tornaria uma agonia de 4 horas, pertencia à mulher mais fotografada e idolatrada do planeta, Diana, princesa de Gales. Mas naquele momento, ela não era realeza. Era apenas carne dilacerada, um corpo traído pela sua própria biologia frágil. A medicina tentava costurar a devastação, mas o interior da princesa era um campo de batalha interno. Uma veia pulmonar essencial havia sido rompida. Uma ferida oculta, lenta e implacável, drenando a vida para dentro de si mesma. A imprensa chamaria de acidente. Mas o que aconteceu sob a superfície, a profanação que levou ao seu fim, é uma história de decadência, de perseguição sádica e de como o glamour pode ser a porta de entrada para a ruína. Nenhuma quantia de dinheiro ou devoção pública poderia isolá-la do terror cru que a cercava nos seus últimos momentos de consciência. A agonia final de Diana foi um testemunho horrível da fragilidade humana, confrontada com a fome insaciável de um mundo que primeiro a elevou e depois a consumiu. É aqui que a verdadeira história da morte de Diana começa. A tragédia não se instala em um instante. Ela se constrói em camadas, como a calcificação de uma doença óssea. Para entender o fim visceral, é preciso voltar ao início seco e formalista de sua vida, o solo estéril onde a futura princesa de Gales foi semeada. Diana Frances Spencer não era uma plebeia. Ela era um produto direto da aristocracia britânica, nascida no seio da decadência sutil, aquela que se manifesta sob a fina camada de etiqueta e a arquitetura campestre e imponente. Sua infância, passada em Althorpe, foi um estudo de caso em negligência emocional, um luxo que esconde uma fome interior. Os Spencers tinham sangue real, e essa proximidade com o poder era mais uma maldição do que uma bênção. Desde cedo, Diana absorveu o código de conduta da classe alta. A emoção é uma fraqueza, a aparência é tudo. A separação abrupta e brutal de seus pais deixou cicatrizes profundas, uma fratura na confiança que moldaria todas as suas relações futuras. Ela se tornou a criança que buscava a aprovação em ambientes frios. Uma precursora perfeita para a jovem que seria catapultada para o centro do palco global. Quando Diana, com seus 20 anos incompletos, emergiu da obscuridade de ser uma simples auxiliar de jardim de infância para o papel de noiva do príncipe de Gales, ela representava a inocência que a monarquia desesperadamente precisava projetar. O príncipe Charles precisava de uma esposa que fosse virgem, anglicana e, crucialmente, que apagasse as memórias persistentes de seus relacionamentos anteriores, notavelmente Camilla Parker Bowles, que pairava como um fantasma inconveniente sobre o futuro da coroa. A escolha de Diana foi uma transação calculada, um sacrifício. Ela era o bode expiatório perfeito para injetar vida em uma instituição petrificada.
O conto de fadas, transmitido para bilhões de pessoas, foi o maior teatro de ilusões do século XX. O vestido de noiva, volumoso e épico, era na verdade uma armadura pesada contra a realidade que a esperava. Os sinais da catástrofe iminente estavam lá desde o início, evidentes para qualquer um que ousasse olhar além do brilho. O noivado foi marcado por indícios de frieza e distanciamento emocional, que se tornariam o legado tóxico de seu casamento. A famosa entrevista em que Charles, questionado se amava Diana, respondeu com o infame: "O que quer que amor signifique." Essa frase não era uma gafe, era um prefácio. Era o aviso de que o contrato matrimonial era sobre dever e linhagem, e o afeto era um luxo irrelevante. Uma vez dentro dos muros de palácio, a solidão de Diana se tornou uma entidade quase física. Cercada por serviçais e tradições seculares, mas isolada de qualquer conexão humana genuína, ela começou a definhar. A vida de realeza era um claustro de seda. A necessidade de preencher o vazio emocional e a pressão insuportável de ser a figura pública mais examinada do mundo desencadearam uma série de distúrbios sombrios que a transformaram de ícone de beleza em uma paciente sofrendo em silêncio. O transtorno alimentar, a bulimia nervosa, emergiu como seu método desesperado de controle. Era uma revolta privada e autofágica contra a perfeição sufocante que lhe era exigida. A princesa de Gales, a figura radiante que sorria para as câmeras, voltava-se para o banheiro, engajada em um ciclo vicioso de consumo e purgação. Essa autodestruição silenciosa era o primeiro grande escândalo pessoal que ela escondia, e era um sintoma direto da arquitetura emocional do palácio, belo por fora, mas destrutivo por dentro. Enquanto isso, a sombra de Camila permanecia. A infidelidade de Charles não era um segredo mal guardado. Era uma humilhação sistêmica. Diana, por sua vez, tentava reagir, buscando consolo e, crucialmente, reconhecimento de seu valor em outros lugares. Sua infelicidade a levou a buscar relacionamentos fora do casamento. Uma tentativa desesperada de encontrar o calor humano que Charles não podia ou não queria oferecer. O escândalo se tornou público e grotesco com a revelação das famosas fitas de gravação. Primeiro, o infame Camilla Gate, onde Charles desejava ser reencarnado como um absorvente interno para viver dentro de Camilla. Depois, o Squid Gate, onde Diana falava em termos íntimos e vulneráveis com James Gilbey. Essas gravações, vazadas e consumidas avidamente pela mídia global, despiram a realeza de sua mística final. Não eram mais figuras divinas. Eram indivíduos patéticos presos em um triângulo de miséria e desejo. A princesa havia sido lançada em um campo minado emocional, onde cada passo em falso era transmitido em tempo real. A mídia, que antes a idolatrava como a rosa da Inglaterra, agora a devorava como carne fresca, ansiosa por explorar a decadência de um casamento real. Sua vida tornou-se um espetáculo de dor pública, pavimentando o caminho para a paranoia e a perseguição que acabariam por defini-la. Ela era, na verdade, uma vítima sacrificial, preparada pela própria aristocracia para ser a estrela de seu próprio drama shakespeariano, que inevitavelmente terminaria em tragédia. Ela se tornava, lentamente, a figura que o mundo esperava que fosse. Uma mártir elegante, mas profundamente ferida. A desintegração do casamento real, ao invés de mergulhar Diana no ostracismo total, estranhamente, catalisou sua ascensão a um novo tipo de poder. A ruína conjugal foi o cadinho que forjou a princesa do povo. Ela aprendeu a manipular a mesma ferramenta que a estava destruindo, a mídia. Foi um pacto faustiano. Ela daria o que o público queria: vulnerabilidade, glamour e drama, em troca de uma plataforma de influência que Palácio jamais lhe concederia. O divórcio formal em 1996 a libertou institucionalmente,
mas a amarrou ainda mais ao espetáculo. Ela perdeu o título de Sua Alteza Real, mas ganhou o mundo como seu palco. Sua transformação foi estética e estratégica. Os vestidos de noiva vitorianos foram trocados por trajes de vingança, icônicos por sua elegância fria e calculada. O mais famoso, o vestido da vingança preto, usado na noite em que Charles confessou sua infidelidade na televisão, não foi apenas moda. Foi uma declaração de guerra silenciosa, uma recusa em ser diminuída. A ascensão ilusória de Diana baseava-se na empatia visceral que ela conseguia projetar. Enquanto a família real permanecia uma entidade distante e gélida, Diana se curvava para falar com os marginalizados. Ela usou sua fama não apenas para causas seguras e aceitáveis, mas para tocar o intocável. Sua visita a hospitais de AIDS, em um momento de histeria global, quando o medo da doença era uma neurose social, foi um ato de coragem política e pessoal. A imagem dela apertando a mão de um paciente com AIDS, sem luvas, quebrou décadas de preconceito com um único e poderoso gesto fotográfico. Ela estava atestando silenciosamente a humanidade dos condenados. Essa era a genialidade de Diana. Ela compreendia a linguagem da imagem. Ela transformou o sofrimento pessoal em capital de compaixão. Ao expor suas próprias fraquezas, a bulimia, a solidão, ela se tornou acessível, uma santa imperfeita. Ela era a realeza que chorava, que ria, que sangrava, em um contraste brutal com a impassibilidade de Balmoral. O mundo a amava por isso. Ela era a tela onde cada indivíduo projetava suas próprias esperanças e traumas. Contudo, essa ascensão trazia consigo um parasita, o frenesi da imprensa, os paparazzi. A perseguição não era mais um incômodo, era uma força destrutiva. A cada aparição pública, o número de fotógrafos aumentava exponencialmente. Eles eram uma matilha voraz, guiados pelo cheiro do dinheiro e pela certeza de que a imagem de Diana valia mais do que o ouro. A princesa, agora despojada da proteção institucional de palácio, estava nua diante de seus predadores. Essa perseguição, que se intensificava após o divórcio, tinha um efeito corrosivo em sua psique. Ela vivia sob o microscópio. Cada movimento, cada refeição, cada conversa telefônica, cada sorriso e cada lágrima eram mercadoria. A paranoia não era mais um delírio, era uma autodefesa racional contra o mundo que a vigiava. Ela sentia a respiração dos fotógrafos em sua nuca, o clique incessante das câmeras como o som de uma metralhadora apontada para sua privacidade. Ela tentou, em momentos de desespero, lutar contra essa invasão. Mudou de residência, tentou acordos com a imprensa, implorou por espaço. Mas o sistema que a criou e a elevou estava agora determinado a esmagá-la. A indústria do tabloide não podia permitir que sua maior estrela desaparecesse na normalidade. Eles precisavam do drama contínuo, da angústia palpável. A ironia sombria de sua ascensão é que quanto mais amada pelo público, mais isolada e vulnerável ela se tornava. Sua popularidade massiva era uma prisão dourada que a afastava de qualquer vida normal e a colocava em um pedestal precário. Ela estava no topo do mundo, olhando para baixo, mas não havia para onde correr. Essa glória era venenosa, prometendo liberdade enquanto tecia a mortalha. E foi nesse contexto de fama insuportável e solidão extrema que a próxima e última fase de sua vida começou a tomar forma. Em 1997, Diana se envolveu com Dodi Fayed, o filho de Mohammed Al-Fayed, o bilionário egípcio dono da Harrods. Este relacionamento, embora breve, colocou-a em rota de colisão direta com as forças que a estavam caçando. Para a mídia, Dodi e Diana eram a combinação explosiva perfeita. Realeza, riqueza e a controvérsia de um relacionamento com um muçulmano não britânico. Um choque cultural delicioso para a imprensa sensacionalista.
O verão de 1997 não seria um período de descanso. Seria a caçada final, televisionada para todos. Diana acreditava que estava encontrando um novo começo, mas estava apenas entrando em um labirinto onde os predadores estavam mais famintos do que nunca. A ilusão de controle estava prestes a se desintegrar sob o peso da perseguição. O verão de 1997 não foi um período de lazer, mas sim a antecipação de um abate. Os meses que antecederam a noite fatídica foram marcados por uma escalada de frenesi que transformou férias mediterrâneas em um cerco. Diana e Dodi Fayed buscavam refúgio nos iates luxuosos de Al Fayed, navegando entre a Sardenha e o sul da França. Contudo, a opulência dos mares não oferecia blindagem contra a fome insaciável dos paparazzi. Onde quer que o Jonical ancorasse, uma frota de pequenas lanchas carregadas de lentes teleobjetivas e flashes agressivos surgia como um cardume de tubarões. Os fotógrafos, movidos pela recompensa estratosférica, algumas fontes sugeriam que fotos íntimas do casal valiam milhões. Agiam com a impunidade de caçadores em território aberto. Eles não apenas documentavam, eles provocavam. Invadiam o espaço pessoal com uma agressividade física, gritando insultos e exigindo reações, buscando o momento de raiva ou de vulnerabilidade que faria a capa. A vida de Diana havia se tornado um experimento cruel de privação sensorial, privação de paz, privação de privacidade, privação de segurança básica. A cada foto vendida, o preço da cabeça de Diana aumentava. Ela estava presa em uma espiral de feedback negativo. Quanto mais ela tentava escapar, mais desesperada ficava a imprensa em alcançá-la. Seu círculo de confiança estava reduzido e a segurança fornecida pelo aparato Fayed, embora cara, era amadora e insuficiente para conter o exército de lentes. Os guarda-costas, embora treinados, estavam constantemente em desvantagem numérica e tática contra a engenharia coordenada da perseguição midiática. A tensão do cerco era palpável. Há relatos de que Diana, em seus momentos mais privados, expressava a sensação de que seria morta em um acidente de carro planejado, uma premonição que, no contexto sombrio de sua vida, parecia menos paranoia e mais uma leitura fria da realidade. Ela compreendia que a exposição excessiva a tornava um alvo. A princesa estava no auge de sua relevância humanitária. Notavelmente, sua campanha contra as minas terrestres, que a colocou em desacordo com governos e indústrias de armamentos. Sua visibilidade não era apenas social, era geopolítica, e a visibilidade, no final, era o seu maior perigo. A última semana de agosto de 1997 foi uma fuga constante, um jogo do gato e do rato transcontinental. De volta a Paris, a cidade que deveria ser o epílogo da viagem, transformou-se no palco do ato final. Eles se hospedaram no luxuoso Hotel Ritz, propriedade de Al Fayed. O Ritz era uma fortaleza de opulência, mas sua entrada era uma armadilha. Na noite de 30 de agosto, a ansiedade atingiu um ponto de ebulição. A presença dos paparazzi em frente ao hotel era avassaladora. Eles não eram discretos, eram uma massa barulhenta e insistente, bloqueando as saídas e observando cada janela. O jantar de Diana e Dodi, na suíte imperial do Ritz, foi uma refeição sob cerco. A ideia de que eles poderiam simplesmente sair do hotel pela porta principal era um absurdo. A decisão fatídica de tentar escapar da perseguição resultou de um erro de cálculo, uma arrogância da riqueza que acreditava poder enganar a matilha. A ideia era usar um carro isca para distrair os fotógrafos na frente do Ritz, enquanto Diana e Dodi sairiam por uma porta lateral, na Rue Cambon. A chave para a fuga seria a velocidade e o sigilo. Henry Paul, o chefe de segurança em exercício e motorista daquela noite, era um homem que, ironicamente, deveria zelar pela segurança da princesa.
Mas Paul estava, como a autópsia e as investigações posteriores revelariam, em condições completamente inadequadas para conduzir um veículo de alta velocidade, especialmente um carregado com a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Seu nível de álcool no sangue estava muito acima do limite legal francês e vestígios de antidepressivos foram encontrados em seu sistema. A falha de segurança não foi apenas a falta de planejamento. Foi a entrega do destino de Diana nas mãos de um indivíduo comprometido. O plano de fuga dependia de uma precisão cirúrgica e de sobriedade profissional. Em vez disso, recebeu negligência e embriaguez. À 00:20, o Mercedes S280 preto, com Henry Paul ao volante, o guarda-costas Trevor Rhys-Jones no banco do passageiro da frente e Diana e Dodi Fayed no banco de trás, partiu. O ar de Paris era pesado, mas a velocidade prometia um alívio temporário. Mal sabiam eles que, ao se lançarem na escuridão da cidade, estavam iniciando o percurso final que acabaria não em segurança, mas na brutalidade mecânica do concreto e do aço. O início do fim já estava selado antes mesmo de o carro entrar na escuridão do túnel. A descida ao túnel da Ponte de l'Alma foi uma viagem da esperança à aniquilação, um evento que durou meros segundos, mas que consumiu vidas inteiras. O Mercedes preto, transformado de veículo de luxo em projétil, atingiu velocidades estimadas entre 100 e 150 km por hora, em um túnel cujo limite de velocidade era de 50. O motorista, Henry Paul, não estava apenas embriagado, ele estava conduzindo uma fuga desesperada, aterrorizado pela perseguição implacável de motocicletas carregadas de paparazzi que lambiam os para-choques traseiros. A ruína não veio de um explosivo, mas da física implacável e da fragilidade do corpo humano. Às 00:23, o carro bateu com o lado direito no 13º pilar de sustentação do túnel. O som deve ter sido um estrondo seco e absoluto, o som da vida se tornando silêncio. O impacto foi de uma violência indescritível. O carro não parou. Ele implodiu sobre si mesmo, dobrando a seção de passageiros em um espaço grotescamente reduzido. A energia liberada foi suficiente para transformar o interior em uma câmara de tortura medieval feita de metal retorcido e vidro quebrado. Dodi Fayed e Henry Paul sofreram danos fatais e quase instantâneos. Para Dodi, sentado ao lado de Diana, o trauma torácico e craniano foi esmagador. Ele foi declarado morto no local, sua ruína física imediata e definitiva. Paul, o motorista, também sucumbiu instantaneamente à força do impacto. Trevor Rhys-Jones, o único sobrevivente do banco da frente, vestindo o cinto de segurança, sofreu ferimentos faciais e cranianos tão extensos que sua reconstrução seria um trabalho de horror cirúrgico. Ele era uma exceção milagrosa no campo de destruição. E então havia Diana, sentada atrás de Dodi, no banco traseiro. Estranhamente, a parte principal do seu corpo parecia relativamente intacta para os primeiros socorros leigos. Ela estava consciente. O som que os primeiros a chegar ouviram não era o de gritos histéricos, mas gemidos baixos, guturais, de profunda dor e confusão. Ela estava murmurando, frases desconexas, perguntando: "Meu Deus, o que aconteceu?" A ruína de Diana era interna e insidiosa, uma devastação que a medicina de campo demorou a identificar. Embora ela não tivesse sofrido as fraturas ósseas expostas ou a destruição craniana de seus companheiros, a força de desaceleração havia provocado uma laceração catastrófica na veia pulmonar esquerda, um vaso sanguíneo vital que transporta sangue oxigenado para o coração. Essa é a forma mais cruel de trauma fatal, a hemorragia interna. O sangue arterial, rico e vital, não estava jorrando para fora em um espetáculo sangrento. Estava se acumulando dentro de sua cavidade torácica, uma inundação silenciosa e inexorável.
Enquanto a princesa gemia, presa nas ferragens retorcidas, a matilha que a havia caçado até aquele ponto chegou. Os paparazzi, homens que acabavam de testemunhar o som da morte, não correram para ajudar, eles correram para fotografar. O clique das câmeras sobrepunha-se aos gemidos da moribunda. Luzes de flash brilhavam na escuridão, iluminando o horror, transformando o local do acidente em um cenário de crime e, ao mesmo tempo, na sala de revelação de uma fortuna. Diana, nos seus últimos momentos de consciência, estava sendo forçada a olhar para os rostos de seus algozes, sendo documentada em sua ruína final. A humilhação não cessou com o impacto. Foi prolongada e imortalizada em celuloide. O primeiro médico a chegar, Dr. Frédéric Maillet, tentou prestar socorro enquanto lidava com a surrealidade da cena. A realeza presa em um inferno de metal, cercada por fotógrafos desalmados. Maillet notou a dor de Diana, sua dificuldade em respirar. Ele não percebeu a hemorragia interna maciça. Ela recebeu oxigênio e, eventualmente, após mais de 1 hora presa nas ferragens, foi finalmente extricada pelos bombeiros. O tempo perdido no túnel foi fatal. A demora na remoção e o lento transporte até o hospital, que incluiu uma parada de 5 minutos para ressuscitação na própria ambulância, selaram seu destino. Cada minuto era uma drenagem de sua vida interior. Quando ela chegou ao Pitié-Salpêtrière, o dano estava feito. O corpo que havia suportado a pressão da realeza e a fome da imprensa estava agora rendido à lei da hemodinâmica. Sua ruína física era um relógio que corria para zero. A agonia estava prestes a começar. O Pitié-Salpêtrière, um bastião da medicina de emergência, transformou-se em um palco de desespero contido naquela madrugada. Quando Diana chegou, a equipe de trauma já estava em alerta máximo. O protocolo de reanimação, geralmente um procedimento rotineiro, tornou-se uma operação frenética sob os olhares invisíveis do mundo. Contudo, o que se desenrolava na sala de trauma era uma batalha perdida antes de começar, a tentativa desesperada de inverter a lógica da morte. O diagnóstico logo confirmou a magnitude da devastação. Não era apenas uma laceração, era uma hemotórax maciço causado pela ruptura da veia pulmonar esquerda, exacerbado por danos no pericárdio, o saco que envolve o coração. O coração da princesa estava sob pressão, sufocado pelo seu próprio sangue acumulado, uma condição conhecida como tamponamento cardíaco. Os cirurgiões agiram com velocidade brutal. Uma toracotomia de emergência foi realizada, a abertura do peito para aliviar a pressão. O bisturi cortou a carne e a pele em um ato final de invasão. O sangue jorrou da incisão. Mais de 2 litros de sangue já haviam inundado sua cavidade torácica. Uma quantia que o corpo humano simplesmente não pode suportar. Era a vida de Diana se esvaindo em uma poça vermelha na mesa de cirurgia. A equipe médica tentou de tudo. Eles realizaram massagem cardíaca interna, segurando e espremendo o coração da princesa diretamente com as mãos. Uma imagem de intimidade forçada no limiar da morte. Eles tentaram fechar a laceração arterial com suturas, mas o tecido estava frágil, e a pressão sanguínea instável tornava a tarefa quase impossível. O corpo de Diana, antes um ícone de vitalidade e beleza, era agora uma massa de tecido em falência, exposto e vulnerável. A agonia de Diana se arrastou por horas. A luta começou por volta das 01:00 da manhã e continuou até as 04:00. Durante esses momentos finais, a princesa foi submetida a transfusões contínuas. O sangue que entrava era rapidamente perdido, um ciclo infernal de reposição e drenagem. Seu coração, resiliente por um tempo, começou a falhar repetidamente. Eles conseguiram reanimá-la uma vez, talvez 2, com descargas elétricas e adrenalina, um esforço fútil para forçar a vida a retornar a um corpo que já havia cedido à aniquilação interna. Enquanto a batalha médica se travava,
O mundo exterior girava em torno de rumores e especulações. A imprensa, inicialmente desorientada pela magnitude do evento, começou a mobilizar-se. Telefonemas febris percorriam as capitais, despertando a família real em Balmoral, que reagiu com uma mistura de choque, distanciamento e, crucialmente, uma preocupação imediata com a logística e a imagem. Em Balmoral, a notícia chegou como um choque elétrico na formalidade gélida. A primeira reação da rainha, embora velada, foi a preocupação com os netos, William e Harry. A morte de Diana era uma catástrofe pessoal, mas era também uma crise institucional. A realeza, conhecida por sua impassibilidade em face do sofrimento, hesitou. Houve uma demora em emitir uma declaração, uma reticência em reconhecer a gravidade da situação. A distância emocional era tão profunda que, mesmo no momento de maior tragédia, a frieza do protocolo prevaleceu. De volta a Paris, a agonia se aprofundava. O doutor Alain Pavie, o cirurgião mais experiente, realizou uma última e desesperada tentativa de reparar a veia pulmonar. Foi inútil. O coração de Diana, esgotado pelo trauma e pela falta de oxigênio prolongada, parou definitivamente. Os monitores emitiram o som final e lúgubre que todo médico teme, o bip contínuo de um ritmo cardíaco cessado. Às 04:00 da manhã, o último suspiro de vida se retirou. O corpo que havia sido o veículo de tanta fama, adoração e drama, era agora apenas uma massa inerte na mesa de aço. A princesa de Gales, a dama de ouro, a Queen of Hearts, foi declarada morta. O anúncio oficial foi feito de forma clínica e breve. A longa agonia terminou não em um cenário dramático de filme, mas sob as luzes fluorescentes e frias de um hospital parisiense envolta em silêncio. No entanto, sua morte não seria o fim do drama. A notícia de seu falecimento desencadearia uma onda de histeria global e uma reação de luto que exporia a hipocrisia e a complexidade emocional de toda a Grã-Bretanha, iniciando uma nova fase de caos pós-morte. O último suspiro de Diana não foi ouvido, mas seu eco reverberou por todo o planeta com a força de um trovão. Às 04:00 da manhã, horário de Paris, o Teatro da Vida se fechou brutalmente. O corpo inerte, despojado de sua aura real e seu glamour público, foi coberto e deixado sob a guarda austera do hospital, enquanto o mundo ainda dormia na ignorância. Essa quietude momentânea era o olho do furacão. A confirmação oficial foi transmitida aos meios de comunicação com uma gravidade que paralisou a manhã de domingo. O silêncio que se seguiu nas salas de notícias foi rapidamente quebrado pelo rugido histérico da cobertura ininterrupta. A notícia da morte de Diana era o evento da década, uma tragédia tão monumental que reescreveu o manual do luto público. No Reino Unido, a reação foi sísmica. O público, que havia acompanhado a princesa em sua jornada de noiva tímida à ícone global, não reagiu com tristeza educada, mas com uma dor vulcânica e descontrolada. Era um luto coletivo visceral, uma explosão de emoção reprimida. As ruas de Londres, particularmente em frente ao Palácio de Kensington, transformaram-se em um vasto santuário improvisado. A cena em Kensington era de um horror emocional estético. Milhões de pessoas vieram em peregrinação silenciosa, depositando flores em quantidades avassaladoras. Não eram apenas rosas, eram poemas, cartas chorosas, ursinhos de pelúcia e velas que ardiam em uma homenagem pagã e espontânea. A pilha de flores cresceu para uma altura e extensão que parecia desafiar a física, um monumento orgânico de afeto e desespero. O cheiro era denso, a fragrância doce e enjoativa de lírios e rosas misturada ao aroma de cera derretida e lágrimas. Essa reação popular, porém, expôs uma cisão sombria e perigosa na psique britânica. O luto não era apenas pela mulher,
Era uma revolta silenciosa contra a instituição que, na percepção popular, havia falhado, humilhado e, finalmente, permitido a morte de Diana. A família real, enclausurada em Balmoral, parecia incapaz de compreender a magnitude do sentimento público. A rainha Elizabeth II, fiel à tradição de nunca reclamar, nunca explicar, manteve uma compostura que o público interpretou como frieza cruel. As bandeiras nos mastros oficiais permaneceram em mastros inteiros, uma afronta direta ao protocolo de luto nacional que exigia que a Union Jack fosse içada a meio mastro. O Palácio de Buckingham permaneceu vazio de bandeiras. A ausência de emoção pública da coroa foi o catalisador para uma crise de relações públicas sem precedentes. Os tabloides, que na sexta-feira a caçavam, agora se tornavam seus defensores, publicando manchetes raivosas que questionavam a humanidade da realeza. "Mostre-nos que você se importa", gritava um jornal. Tony Blair, o recém-eleito primeiro-ministro, atuou como o mediador entre o luto selvagem do povo e a rigidez institucional do palácio. Foi ele quem cunhou o termo definidor, "The People's Princess", a princesa do povo, em uma tentativa de dar voz à dor coletiva e, ao mesmo tempo, pressionar a monarquia a ceder. A rainha foi forçada a capitular. A pressão pública, alimentada pela mídia que agora se arrependia hipocritamente de sua própria crueldade, era insustentável. A bandeira Union Jack foi finalmente içada a meio mastro sobre o Palácio de Buckingham, pela primeira vez em tempo de paz, um símbolo de que a monarquia havia sido dobrada pela vontade popular. O corpo de Diana foi repatriado a Londres. A chegada de seu caixão, envolvido em um estandarte real e transportado por uma aeronave militar, foi recebida com a dignidade que ela raramente desfrutou em vida. No entanto, mesmo neste momento solene, a sensação de injustiça persistia. O último suspiro de Diana não era apenas a morte de uma mulher, era o colapso de uma fachada social, forçando a Grã-Bretanha a confrontar a sua própria hipocrisia e a natureza destrutiva de seu pacto com o glamour e a perseguição. O luto era, em essência, a purgação da culpa coletiva pelo papel que todos, a realeza, a mídia e o público consumidor, haviam desempenhado em sua ruína. A próxima etapa seria a profanação final e o ritual de despedida. A morte, para uma figura como Diana, não significava descanso, mas uma nova e mais sombria fase de profanação. O corpo, que havia sido o centro de adoração e escrutínio, tornou-se objeto de disputas legais, teorias conspiratórias e, mais repugnante, a obsessão final e mórbida da imprensa. A primeira e mais imediata profanação ocorreu no túnel, com as fotografias. Os paparazzi que chegaram à cena não apenas registraram a devastação, mas invadiram o Mercedes destruído para garantir que a imagem de Diana agonizando fosse capturada. Essas fotos, algumas das quais mostravam a princesa recebendo oxigênio e gesticulando em dor, tornaram-se o santo graal do jornalismo sensacionalista. Embora a maioria dos veículos de comunicação de prestígio tenha se recusado a publicá-las, sua existência pairava como um miasma ético sobre a tragédia. A dor de Diana havia sido embalsamada em celuloide, pronta para ser vendida à alma mais sombria. Em seguida, veio a invasão médica e legal. Apesar da pressão da família real para um rápido retorno, o corpo de Diana foi submetido a uma autópsia. O procedimento, embora necessário, despojou o último véu de privacidade que ela possuía. O exame post-mortem confirmou a causa mecânica da morte, a hemorragia interna maciça. No entanto, a autópsia de Henry Paul, que confirmou o alto teor alcoólico em seu sangue, cerca de 3 vezes o limite legal francês, transformou a narrativa de caçada em negligência, um alívio cínico para a mídia que agora podia desviar a culpa.
A profanação mais persistente e corrosiva veio do pai de Dodi Fayed, Mohammed Al-Fayed. Consumido pela dor e pela convicção de que seu filho e Diana haviam sido vítimas de um assassinato orquestrado, um complô da establishment britânica para impedir que a princesa se casasse com um muçulmano e gerasse um meio-irmão para o futuro rei da Inglaterra, ele transformou a memória de Diana em uma arma. Al-Fayed lançou uma torrente de acusações. O MI6 estava envolvido. A família real havia ordenado o assassinato. Diana estava grávida no momento da morte, e a autópsia havia sido manipulada para esconder essa prova. Essa teoria conspiratória, carregada de antissemitismo velado e xenofobia aberta, ecoou nos cantos mais obscuros da internet e em parte da imprensa marginal. A memória de Diana foi sequestrada e usada como munição em uma guerra pessoal entre um bilionário e a coroa. Para refutar as alegações de gravidez, um exame científico post-mortem foi realizado, um ato que, embora motivado pela necessidade de desmentir a conspiração, representava a profanação final de sua intimidade. O resultado, negativo, foi uma vitória da ciência, mas uma derrota para a dignidade da falecida. O corpo de Diana teve que provar sua inocência mesmo na morte, submetido a um escrutínio que nenhuma outra mulher, realeza ou não, deveria enfrentar. O velório público e o funeral, embora grandiosos, também carregavam o peso dessa profanação. O cortejo em Londres, acompanhado por 1 milhão de pessoas em silêncio quase total, foi um momento de beleza macabra. O caixão, levado por militares, passou pelo Palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth II, em um gesto sem precedentes e sob protesto interno, curvou a cabeça diante dele. Foi a rendição da monarquia ao poder da emoção popular. O sepultamento final, no entanto, foi o clímax da sua separação do mundo. Diana foi enterrada em uma pequena ilha, no centro de um lago ornamental, na propriedade de Althorpe, o lar de sua infância. A localização era secreta e inacessível, destinada a ser um refúgio de paz. Mas até mesmo isso se tornou um problema. A ilha era um memorial. Mas o acesso restrito parecia uma negação final do povo à sua princesa. Diana, que passou a vida fugindo da perseguição e sendo invadida, teve sua morte transformada em um espetáculo de paranoia e teorias não resolvidas. A profanação de seu descanso final não foi física, foi a incapacidade do mundo de deixá-la em paz. O cadáver de Diana se tornou um campo de batalha ideológico, garantindo que seu legado permanecesse tão tumultuado e complexo quanto sua vida. O legado de Diana não é de simplicidade ou paz, mas de uma sombra complexa que se estende sobre a monarquia, a mídia e a própria natureza da celebridade moderna. Sua morte não foi um ponto final. Foi uma vírgula que introduziu uma era de escrutínio implacável e paranoia persistente. O impacto mais imediato e profundo recaiu sobre a monarquia britânica. A crise de luto de 1997 expôs a vulnerabilidade da coroa. Diana, mesmo morta, forçou a instituição a se humanizar, a abandonar séculos de distanciamento gélido e a aprender a arte de projetar vulnerabilidade e empatia. A rainha, para sobreviver à revolta popular, teve que se adaptar. Os filhos de Diana, William e Harry, cresceram sob a égide desse trauma público, destinados a serem os agentes de mudança, obrigados a equilibrar a tradição com a emotividade que sua mãe havia injetado no sistema. A tragédia de Diana serviu como um espelho escuro para a mídia. Houve um breve e hipócrita período de reflexão pós-1997. Jornais prometeram que seriam mais éticos, agências de paparazzi prometeram se autorregular. Mas a lição real aprendida pela imprensa não foi a ética, mas o poder não filtrado da emoção. O público consumia o drama da princesa até o último segundo de sua vida.
A culpa era passageira, mas a fome por intimidade e vulnerabilidade das celebridades era insaciável. O assédio não desapareceu. Ele evoluiu, migrando para a internet, tornando-se mais difuso e mais cruel. A lição de Diana para os paparazzi foi: o risco compensa. A campanha de Diana contra as minas terrestres, uma das últimas e mais importantes iniciativas de sua vida, é um dos poucos legados puramente luminosos. Sua imagem caminhando por um campo minado em Angola, vestida com equipamento protetor, mas ainda assim, irradiando coragem, deu um impulso incomparável à causa. Meses após sua morte, o Tratado de Ottawa, proibindo o uso de minas terrestres antipessoal, foi assinado. Diana alcançou na morte um impacto político que lhe era negado em vida. No entanto, o legado mais sombrio reside na transformação de seu sofrimento em mito. Diana tornou-se a mártir definitiva da celebridade, a prova viva de que o amor público é uma faca de dois gumes, que pode elevar ao Olimpo e, em seguida, cortar as asas com a mesma indiferença. Ela se tornou a personificação da feminilidade sacrificada, bela, traumatizada e eternamente vítima da rigidez masculina e da voracidade pública. A paranoia gerada pela sua morte nunca se dissipou. As investigações subsequentes, incluindo o inquérito judicial britânico de 2007 e 2008, que gastou milhões para dissecar cada segundo daquela noite, não conseguiram acalmar a febre conspiratória. O júri concluiu que Diana e Dodi foram mortos por um homicídio culposo, resultante da condução grosseiramente negligente do motorista, Paul, e da velocidade e do comportamento dos carros dos paparazzi que o seguiam. A culpa foi compartilhada entre a imprudência individual e a perseguição sádica. Diana se tornou um fantasma cultural que assombra a realeza e a celebridade. Ela é a medida pela qual todas as figuras públicas de destaque são avaliadas, o balanço entre o glamour e a tragédia. Ela provou que, na modernidade, ser amado por milhões é ser vulnerável a todos. A agonia de seus últimos dias, a hemorragia interna silenciosa, é uma metáfora perfeita para sua vida. Uma beleza radiante que escondia uma ferida fatal, drenada lentamente pela pressão invisível de um mundo que exigia sua perfeição e, em troca, oferecia sua destruição. O túnel de Lauma não é apenas um local de acidente. É um portal para a compreensão do custo da fama moderna. É a prova de que, mesmo sob o manto da mais alta aristocracia, a humanidade é frágil e a perseguição, quando incentivada por lucros, é um predador que não conhece limites. O legado de Diana é, em última análise, o lembrete horrível de que a rosa da Inglaterra foi colhida e desmembrada, não por um ato único de maldade, mas pela fome coletiva e insaciável de um mundo faminto por drama.